Então, vamos orar. Glorioso Pai, na autoridade preciosa do nome de Jesus Cristo, nós oramos. Como igreja, nós estamos abertos à Tua Palavra e ao Teu Espírito. Dá-nos que sejamos uma boa terra, uma terra que produza 60 por 1, 100 por 1. Sim, Senhor, nós queremos o máximo do que é possível, a Tua Palavra operar em nós, e isto é graça. É a graça do Teu Espírito revolucionando nossa mente, nossas emoções, nossa história, nossa vida e o nosso futuro. Pai, abençoa o Teu servo e dá-lhe graça nesta palavra, em nome de Jesus. Como igreja oramos e recebemos, e quem crê diz amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida e o coração de cada um de vocês nessa noite. Amém, meus irmãos? Muito bem. O que eu gostaria de compartilhar hoje é exatamente a pastoral que está no nosso boletim, mantendo a chama acesa de geração em geração. E eu acho que esse é um tema que não é muito fácil. Aliás, eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem, é dar um testemunho dentro de casa, de gente próxima, que convive conosco. É muito mais fácil a gente dar testemunho lá fora, onde a gente encontra a pessoa por algumas horas, e você está com a pessoa por algumas horas, mas não o tempo todo. Mas quando nós falamos que nós precisamos iluminar dentro da nossa própria casa, então talvez aí nós chegamos a um desafio, e eu não sei de você, mas eu creio que você também entende isso, que aí nós precisamos da graça de Deus. Aí nós dependemos mesmo da graça de Deus. Para que o nome de Jesus seja glorificado na nossa vida, apesar de nós. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Versículos 3 até o versículo de número 7. Segunda carta de Paulo a Timóteo, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 ao 7. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Obrigado, Senhor, por essa noite. Agora, com a Tua misericórdia e graça, pedimos o discernimento e o alimento, a inspiração da Tua palavra. Faça algo novo aqui nessa noite. Traga-nos ao básico, ao simples. Ajuda-nos a dar testemunho àqueles que nós tanto amamos, aqueles que são tão caros para nós, mas são os que mais nos conhecem, os que mais sabem da nossa história, os que mais conhecem os nossos defeitos. Por isso, é só mediante a Tua graça mesmo que nós podemos manter viva a chama do Evangelho para inspirar aqueles que conosco convivem
aqueles que em torno de nós orbitam. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Era o ano de 66 ou 67. Roma estava praticamente numa crise incrível, quase sem precedente. O imperador era Nero, completamente louco, fora de si. Usava os cristãos como luminárias na cidade de Roma, incendiando-os durante toda a noite, deixando queimar os seus corpos crucificados, inertes na cruz, espalhados por aquela imensa cidade. A igreja do Senhor estava passando por um momento muito difícil. Sofrimento, desânimo, muita gente desistindo, muita gente desanimando, muita gente sendo morta, perseguida. E nesta solidão também se encontrava o apóstolo Paulo, preso. Agora, não naquela casa alugada. Nós não estamos falando da primeira prisão de Paulo. A casa alugada, prisão domiciliar, recebendo os amigos de vez em quando. Era uma vida, claro, ele estava preso sob custódia, mas tinha certa liberdade. Agora não. Agora escrevendo a sua última carta ao pastor que está em Éfeso, seu discípulo, Timóteo, está escrevendo para esse jovem pastor. E ele está se sentindo completamente sozinho e abandonado. As pessoas não tinham muita coragem de visitá-lo na prisão, porque isso trazia um risco muito grande. Ninguém aqui, por favor, fique julgando essas pessoas que não visitavam Paulo, porque não era fácil mesmo. E isso poderia expô-los. E exposição sujeito à morte. E isso não era uma brincadeira. E ninguém ali estava brincando com isso. Apenas Lucas estava perto dele e o acompanhando nesses momentos finais da sua vida. Os amigos de Paulo o abandonaram. Muitos o abandonaram. Então Paulo escreve a Timóteo. Ele escreve dizendo, olha, eu tenho necessidade de estar com você. Eu quero que você esteja comigo. Eu quero que você venha aqui me ver. Eu preciso estar com você. Falando isso para o seu discípulo amado, como ele mesmo chama Timóteo. Um discípulo amado, querido, a quem se dedicou. Me emocionei com aquele momento seu aqui. Foi lindo, não é? Me lembrou o texto que a gente está lendo. Então, esse carinho, esse amor, essa dedicação. Então, eu fico pensando que Paulo também lembrou das tardes. Você citou aqui as suas tardes. Que coisa linda, que coisa bacana. Acho que aquele irmão nunca vai esquecer de você. Acho, e para nós foi um testemunho, o que você fez aqui nessa noite. Então, é mais ou menos algo semelhante, com respeito às proporções, etc, etc. Mas ali estava Paulo dizendo, por favor, venha. Eu preciso da sua companhia comigo. E aí é interessante, porque a todos nós surpreende, que Paulo, então, faz menção dessa coisa maravilhosa e importante, que é essa fé passada de geração em geração. E algo que até a mim e a você, de certa maneira, chama atenção, no versículo 3, ele diz, dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como servir os meus antepassados. Eu fiquei curioso com isso aqui, porque o que a gente sabe é que Paulo teve aquela vida que teve. Então, o que alguns autores dizem é que, muito provavelmente, sendo Paulo de origem farisaica, provavelmente os seus pais também tinham já esse background, esse pano de fundo, entendeu? Ele já fazia parte de uma família que já trazia as tradições judaicas muito a sério, conquanto que eu e você, às vezes temos dificuldade de olhar o lado bom do fariseu, mas havia muito fariseu sério, muito homem sério, dedicado, entendeu? Fazia as coisas com dedicação, com amor mesmo, honestos naquilo que criam, tinham consciência limpa. É impressionante, muitos deles se converteram, mas muitos deles se converteram exatamente por causa dessa consciência limpa. Aliás, eu creio que o apóstolo Paulo foi impactado pelo Evangelho justamente por causa dessa consciência limpa que ele tinha, herdada, olhem aqui, dos seus antepassados, uma coisa que passa de geração para geração. E aí ele entra falando do seu discípulo, da influência agora, essa influência doce, essa influência quase ingênua, essa influência marcante, mas de uma simplicidade extraordinária, de uma simplicidade incrível, que anima todos nós,
que traz esperança para todos nós. Porque quem Paulo aqui cita, que influenciou grandemente a vida do seu discípulo, foi nada mais, nada menos do que a sua vozinha e a sua mamãe. Olha que coisa mais delicada, mais simples. Por isso que eu sou apaixonado pelo Evangelho. O Evangelho deixa claro que ninguém precisa ser extraordinário. Aliás, não deve. Aliás, é um empecilho. Quanto mais super-homens, quanto mais mulheres maravilhas tivermos, maior é o obstáculo. Maiores são as muralhas. A mim parece que o Evangelho quer a gente mesmo é quebrada. Gente frágil. Pessoas frágeis. De uma fragilidade incrível. Está me visitando aqui a minha irmãzinha. Ela está ali. Veio me visitar, de Florianópolis. Nós tivemos uma mãe que deu exemplo, um testemunho de vida. Na sua simplicidade. Na década de 70, quando nós éramos chamados os protestantes, quando nós éramos olhados com desconfiança, de olhos de canto, conversa de boca, conversa pequena, quando eu percebia claramente nos meus vizinhos um distanciamento proposital por causa da barreira religiosa, nós éramos os únicos protestantes no bairro. Mas aquela fé simples, aquela simplicidade, que veio de geração. Nós temos na nossa família uma Bíblia do vô Alexandre, que veio de Minas. Tem mais de 150 anos essa Bíblia na família, que é guardada assim com carinho, com apreço extraordinário. Mas o que eu queria chamar a nossa atenção, e não quero demorar, eu quero ser o mais simples possível. Aliás, tem que ser, porque senão a gente estraga tudo que está aqui. Que é exatamente esse desafio que é colocado a mim e a você. Paulo escreveu essa carta a Timóteo, porque, claro, ele queria estar com Timóteo, mas também e principalmente fortalecer o seu discípulo diante do clima hostil que estava acontecendo, não apenas em Roma, mas também em Éfeso, onde Timóteo era pastor. O clima era de desânimo geral, era um clima de escuridão, estava comprometendo o Evangelho nas comunidades. As comunidades estavam fragilizadas e ele precisava inspirar o líder dessa comunidade. E é para isso que ele escreve essa carta. E aí ele faz menção dessa coisa extraordinária. Lembra-te da vovó. Lembra-te da vovó. Lembra-te da sua mamãe. O testemunho que ela deu para você. Essa fé não fingida, essa fé transparente, essa fé honesta, vivendo de uma honestidade extraordinária, de uma simplicidade. Bem, eu não tenho mais a minha mamãe, ela já está com o Senhor, mas é claro que ela não era uma pessoa perfeita. A sua mamãe também não é perfeita, a sua vovó também não é. Mas que nós temos aqui nesse auditório, posso falar quase com certeza, que tem muita gente aqui que foi influenciada pela vovó e pela mamãe. E aí você olha para ela e o que você vê de extraordinário? Mas quando você se aproxima e convive, vê que ela convive com um Deus extraordinário. E esse Deus é que faz toda a diferença. Esse Deus faz toda a diferença. De modo que o nosso chamado é para prestar atenção de que agora é a nossa vez de influenciar as futuras gerações e as gerações que estão ao nosso derredor. Quando o pastor Ricardo estava apresentando os visitantes, ali na frente levantou-se um jovenzinho, não sei a idade dele, mas um menino. Fiquei pensando, meu Deus, tem gente nos observando, tem uma geração nova nos olhando, prestando atenção em nós, observando o nosso discurso, observando nossas posturas, observando as nossas conversas, atento aos conteúdos, aos nossos conteúdos, estão prestando atenção.
coisa de criança, que presta atenção. Por isso, eu e você somos desafiados a viver uma vida transparente. Porque não há como fazer de outro jeito com gente que convive conosco 24 horas por dia. Não tem como. Aliás, se houver uma incoerência, se houver uma insensatez, se houver uma vida diferente aqui na igreja do que a gente vive em casa, é um motivo de tropeço. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Todos nós precisamos tomar cuidado com isso. Todos nós. Já que eu citei a minha mamãe, eu quero pedir licença para dizer mais uma coisa. Você sabe que eu nunca ouvi a minha mãe reclamar de nada da igreja. Na minha frente, não. Não sei se na sua frente. Acho que não. Nunca. Por causa da discrição, o cuidado. O cuidado. Coisas que tinha que comentar, comentava a sós com meu pai. Nunca criticou. Nunca. Criticar liderança, irmãos, pessoas. É sobre isso que eu quero lhes dizer. É sobre isso que nós estamos sendo chamados. A voltar à simplicidade do Evangelho. E não querer ser nada, além de apenas servo. Servo dentro de casa. Não querer ter a última palavra. Não querer ganhar todas as discussões. Ser capaz de desistir da briga, desistir do confronto, ter coragem de não levar adiante uma atitude equivocada que você já percebeu que é equivocada, mas o orgulho te impede de voltar atrás. E aí é claro que eu estou aqui olhando para Jesus e lembrando dos ensinamentos dele, nos chamando a nos humilharmos diante dele, porque quem se humilha será exaltado. E começarmos a mudar a história da nossa casa a partir de nós. Não chegar em casa e dizer, muito bem, o que vocês podem fazer por mim? Muito bem, o que vocês vão fazer para me servir? Mas ao contrário, o que eu posso servir? O que eu posso fazer para mudar as coisas aqui? É interessante porque isso serve também aqui no dia a dia da igreja. Porque às vezes as pessoas, a maioria, pensa assim, bom, vamos ver se serve para mim. Ela quer ser servida. Aí você olha para o testemunho de Jesus e vê que ele veio para servir e não para ser servido. Talvez seja essa a maior das lições que a gente aprenda nessa noite, em respeito a essa meditação simples, como eu estou falando com vocês. Sabe por quê, meus irmãos? Eu poderia falar aqui 40, 50 minutos sobre comportamento, regras, procedimentos, dogmas, instruções. Vocês sabem tudo já. A gente já sabe tudo. Nós já temos a informação. O que nós temos que fazer exatamente é praticar o que já está dentro de nós. Ficar atento à voz do Espírito Santo de Deus. E entender que somente o Espírito Santo de Deus é que pode mudar uma pessoa. E você jamais vai mudar uma pessoa. E principalmente, se o que você vive não tem nada a ver com o seu discurso. Principalmente. Sabe qual é o maior empecilho para as gerações? É a incoerência, a falta de testemunho, a incompatibilidade. Paulo já usa outro termo, hipocrisia.
a hipocrisia, as duas faces. Nós somos chamados para desistir de manter o nosso ego, a nossa aparência, irmos para a cruz e fazermos aquilo que o Evangelho manda nos fazer e que eu e você conhecemos de cor e salteado. Nós sabemos, nós conhecemos a lição. Nós precisamos agora colocar em prática. E esse é o meu convite nessa noite a você. Para que nós coloquemos em prática o que nós recebemos do Senhor. O Evangelho que recebemos do Senhor. Como um testemunho de vida. Para que os nossos filhos, para que aqueles que convivem conosco, que orbitam ao nosso derredor, em olhando para Deus através de nós, possam ver Deus de fato como Ele é. Como Ele é. Ver Deus como Ele é. E não transmitir uma caricatura, uma imagem distorcida, porque nós estamos influenciando diretamente a geração que conosco convive. O nosso chamado é para fazer a diferença nessa sociedade. As pessoas estão nos observando. A hora é escura. A igreja evangélica passa por um momento difícil no país inteiro. As pessoas não acreditam mais em nós. Elas não confiam em nós. Elas não confiam em crentes. Não confiam em evangélicos. Nós, pastores, estamos passando por uma triagem. As pessoas não confiam mais nos pastores, de maneira geral. Infelizmente, é uma verdade. As pessoas não confiam em mais ninguém que falam em Deus. Porque as pessoas falam em Deus, elas se aproximam, confiam, chegam perto e descobrem que não é nada disso. Que foi tudo uma ilusão. Eu gostaria de orar com você e pedir que o Senhor venha mudar as nossas atitudes. Venha mudar o nosso jeito de ser. Venha mudar a nossa maneira de falar. Venha mudar a nossa maneira de nos dirigir às pessoas. Eu gostaria de orar por vocês e por mim também, para que as nossas máscaras caiam. Amém? É difícil dizer amém para isso, não é? Eu sei, meus irmãos, é difícil. Porque arrancar máscara dói. Em geral, sai com um pouco de pele junto. De tão grudada que ela está. Tirar as nossas máscaras não é fácil. Mas venha. Venha e confie no Senhor. Ele vai restaurar você. Ele vai fazer você perder o medo de ser quem você é. Com todos os teus furos. Com todos os teus defeitos. Mas você vai ser um homem honesto diante de Deus. Uma mulher honesta diante do Senhor. E vai viver o Evangelho como tem que ser vivido. De uma forma transparente, leve. Nunca cobrando nada dos outros que você não viva. Nunca sugerindo nada pelo lado de lá que já não seja verdade pelo lado de cá. Nunca tentando passar uma imagem por fora de que não é verdade por dentro. Nunca querer fazer uma pessoa trilhar um caminho que você nunca trilhou. Ler o que você nunca leu. Praticar o que você nunca praticou. Porque o resultado disso vai ser o afastamento dessas pessoas de nós. Eu posso garantir isso a você. Quanto mais humildes, mais quebrantados, quanto mais a gente se enxerga, menos desconfiança haverá. Haverá mais aproximação. As pessoas vão se aproximar mais de nós. E você não precisa mais continuar encenando. E o Senhor vai honrar você na sua casa, com a sua família, com seus amigos e com seus colegas de trabalho que convivem todo dia com você. É sobre nós que estão os olhos deles. É em nós que está a esperança desse mundo. Eu falo isso com humildade. Mas é na igreja de Cristo, com o Evangelho de Cristo, é que está a esperança desse mundo. A esperança dessa sociedade está no Evangelho.
E aí nós temos que dizer como Paulo: eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. De todo aquele que nele crê. E Evangelho tem a ver com morte. Evangelho tem a ver com entrega. Evangelho tem a ver com cruz. Evangelho tem a ver com mudança de atitude, com simplicidade, com rasgar-se, com quebrantar-se na presença do Senhor. Vamos orar. Se eu puder pedir para você como você está, apenas abaixe sua cabeça. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio que tu me dás de estar com os meus colegas pastores, meus amigos e amigas presbíteras, presbíteros, a liderança dessa igreja e com esse povo querido e amado da Filadélfia. Eu te agradeço por essa igreja, por essa comunidade. Eu te agradeço por essa família. Eu te agradeço pelo que o Senhor tem feito aqui. Muito obrigado, Pai. Olha que coisa linda. Olha nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos. Que coisa linda que o Senhor está fazendo. Agora, completa a tua obra em nós. Complete a tua obra em nós. A começar por nós, a liderança. A começar pela liderança da casa. Pastores, presbíteros, presbíteras, líderes de ministérios, a começar em nós, Senhor. Leva-nos ao quebrantamento, ao derramar do nosso coração sobre o teu altar. Leva-nos, ó Deus, a desistir dos nossos planos, que chamamos de nossos, a desistir da nossa arrogância, do nosso egoísmo, e sermos uma verdadeira testemunha. E para isso nós precisamos muito da tua graça, muito da tua misericórdia. Usa-nos, papai, como o Senhor usou pessoas para inspirar a nós. Usa-nos, quebranta-nos, transforma-nos. Dá-nos amor pelas pessoas. Dá-nos amor pelas pessoas. Paciência. Muda o nosso olhar em relação ao outro. Muda as nossas atitudes, ó Deus, livra-nos do espírito de engano. Livra-nos de sermos enganados achando que somos boas pessoas. Achando que nunca o problema está conosco e sim no outro. Livra-nos disso. Ajuda-nos a olhar para dentro de nós mesmos. Escura é a hora que a tua igreja atravessa nesse país. Chegou a hora da tua igreja testemunhar de verdade. Chegou a hora da nação brasileira conhecer de fato quem são os filhos de Deus. Chegou a hora do Brasil conhecer o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus. E só tu podes fazer isso. Para que eu e os meus irmãos e as minhas irmãs não sejam uma pedra de tropeço, não seja um estorvo, não atrapalhe, para que eu e os meus irmãos não impeçamos a visão daqueles que querem te ver, para que eu e os meus irmãos e irmãs presentes aqui nessa noite não possamos roubar a inspiração e a esperança de tantos que querem conhecer o Senhor e que nos encontraram no caminho. Livra-nos de sermos tropeço para essa gente, mas que nós sejamos ponte, que nós sejamos sal, que nós sejamos luz, e que com toda a simplicidade que a gente deu testemunho nas coisas simples, nas coisas pequenas, na rotina do dia a dia, falando a verdade em amor,
andando a segunda milha, pensando mais no outro do que em nós mesmos, honrando os outros mais do que nós mesmos, abrindo mão de guerras, de batalhas, abrindo mão de direitos, tudo que o Senhor fez por nós, nós queremos fazer também para Ti, pelos outros. Ajuda-nos a fazer a diferença nessa cidade. A diferença nesta cidade, nessa geração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe. Pastor Ricardo Bruder. Nós já vamos terminar o nosso culto. Queremos mais uma vez agradecer a todos aqueles que nos visitaram. Que você volte mais vezes, esteja conosco. Será sempre um prazer recebê-lo. E aos irmãos da igreja aí, por favor, que conhecem o Alício, dê um abraço nele, tá bom? Dê um abraço aí antes dele partir. Ele fica até o final da semana, mas hoje oficialmente é o último domingo dele aqui. Vamos ficar em pé, vamos receber a bênção em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus o Pai e que o consolo do Espírito Santo esteja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém e amém. Dê um abraço quem está ao seu lado. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.